Fala pessoal, tudo bem por aí? Professor Marcos aqui e hoje, nossa aula de biologia do primeiro ano, quero comentar com vocês sobre o nosso conteúdo anterior, onde a gente estava falando de nível de organização dos seres vivos, e quero fazer os exercícios do final do conteúdo, né, com vocês também. Então, pessoal, veja bem, né? A gente já passa para uma parte um pouco mais profunda da matéria, dentro da parte de biologia, né? Quando a gente fala de nível de organização, tá? Então existe dentro da biologia uma hierarquia, como se houvesse em graus, né, nessas estruturas biológicas aí, onde a gente sempre vai iniciar lá no nível mais baixo, ter o nível mais simples, e iria aumentar essa complexidade, né, até chegar no nível mais alto, que seria ali a biosfera, tá? Então aqui eu tenho um quadro, né, um resumo, né, que a gente começa aqui no átomo, tá certo? Que está aqui à minha esquerda, aqui no canto superior. E com átomos eu formo moléculas, né? Igual, por exemplo, a gente tem lá o átomo de hidrogênio, tem o átomo de oxigênio, que a gente já havia estudado isso em química, inclusive. A gente consegue formar moléculas, né? Como o caso da molécula da água, né? Molécula do oxigênio, molécula, por exemplo, do CO2, né? Que é o gás carbônico. A partir disso, a gente consegue formar as organelas, né? Que eu já havia explicado anteriormente para vocês, que uma organela nada mais é do que um órgão da célula, tá? A gente forma as células, né? As estruturas celulares ali. E a gente tem duas a priori, né? Que são as células eucariontes e as células procariontes. A gente também já havia discutido isso aí anteriormente, tá? E a gente forma os tecidos, né? Pela união dessas células. Então, o que acontece aqui é como se uma célula do lado de outra célula vai formar um tecido que seria como se fosse um azulejo do lado de outro azulejo, formando toda uma cobertura ali, né? A gente tem vários tecidos, né? Tecido ósseo, tecido muscular, né? A nossa pele é um tecido, que é o maior órgão do nosso corpo, né? Que está formando um conjunto de tecidos ali. E aí a gente tem a formação dos órgãos, tá certo? Então, pessoal, quando a gente diz órgão, né? Aí já vem lá pulmão, fígado, rim, coração, né? Tudo isso aí são órgãos que combinados com outros órgãos similares, né? Para poder fazer o quê? Dividir ali as tarefas, né? Fazer uma tarefa única em conjunto, onde cada órgão tem uma função específica. A gente fala aqui dos sistemas, né? Então, por exemplo, se a gente fala em sistema digestivo, o que, que vem à sua cabeça, né? Estômago, né? Intestino, a gente tem intestino grosso, intestino delgado, né? Esôfago, então tudo isso aí faz parte do sistema digestivo, por exemplo, né? A gente tem vários sistemas, né? Sistema excretor, né? Sistema respiratório. Então esses sistemas aí, eles no final das contas, né? Quando eles estão juntamente com outros sistemas, obviamente, a gente forma os organismos, tá? Então eu sou um organismo, você é um organismo. Você vai ver aí no exercício depois que tem um caso de umas capivaras lá que também são organismos, né? Um mosquito é um organismo, né? Um pássaro é um organismo. Então esses organismos aí são formados exatamente por esse conjunto de sistemas aqui, num grau menor, tá? E se eu tiver só animais da mesma espécie, né? A gente tem ali o que a gente chama de população. Tá? Então, por exemplo, né? Já vamos até resolver aqui o exercício que está aí mais abaixo. Se a gente tiver lá um conjunto de capivaras, por exemplo, né? Só tem capivaras, tem 5 capivaras ali. E aí eu estou falando de uma população de capivaras, tá? Se aparecer um outro animal que não seja da mesma espécie, né? Então você tem lá 5 capivaras, aí de repente apareceu um jacaré lá, né? O jacaré é de uma espécie diferente das capivaras. Aí como tem um outro animal, a gente está falando de comunidade, né? É, se aparecer lá um pássaro, por exemplo, né? Vamos supor que você está no cerrado, né? A gente está falando ali de comunidade, porque a gente apareceu um outro animal, né? Agora a gente já tem capivara, tem pássaro, tem jacaré. E o ecossistema seria, então, a união, né? De todos os fatores, desde os vivos até os não vivos, né? Ah, mas o que seria um fator não vivo, né? Rochas, o clima, o tempo, né? Demanda de água, por exemplo, relevo, né? Tudo isso aí faz parte do que a gente chama de fatores abióticos que constituem o ecossistema.
Então, se alguém te perguntar, o que é ecossistema? Ecossistema é um conjunto de fatores vivos e não vivos. Isso define, então, o que seria o ecossistema. E a biosfera já seria, né, um conjunto de vários ecossistemas diferentes, ou seja, a gente já tem uma amplitude maior, né, a gente já trabalha aqui num grau um pouco maior, que seria, então, a biosfera. Então, a gente começou pequenininho, né, e veio até parar aqui numa organização, né, maior, né, numa estrutura hierárquica maior. Beleza? Aqui embaixo, inclusive, a gente tem até um desenho, né, desses níveis de organização, né? Então, começando aqui no átomo, por exemplo, né, e vindo parar aqui na biosfera, passando por tudo isso aqui, né, célula, tecido, sistema, população, comunidade. E aqui a gente entra na definição que eu falei, né, porque quando a gente fala em população, percebe-se aqui, ó, que só existem os mesmos animais, né? A hora que a gente falou em comunidade, aí sim já apareceram animais diferentes aqui, né? Já vê que tem um coelho aqui, tem uma cobra, né? Você tem um lobo aqui, um lobo-guará aqui. Você tem aqui, por exemplo, árvores, né? Então você já tem aqui uma quantidade de animais aqui num grau um pouco maior, tá? É, E aí, pessoal, a gente consegue já dar início para os exercícios, né? Então, por exemplo, olha que legal. Exercício um grupo de capivaras que vivem em uma determinada região do Cerrado Goiano pode ser classificado como: olha, se são somente capivaras, são únicas ali naquele sistema, não tem outro animal, né, de outra espécie ali, de uma espécie diferente. Então a gente está falando nessa situação de uma população. A resposta correta seria aí a letra C. Perfeito? Questão 2, tá? A questão 2 pode levar um pouco mais a confusão. Então vamos ler ela aqui com vocês, ó. Na figura a seguir, podemos observar a presença de um grupo de ariranhas, tá? Então esse animalzinho aqui, ariranha. Considerando seus conhecimentos sobre os níveis de organização e ecologia, e a figura, que é essa aqui, assinale a alternativa correta. Ótimo, vamos lá então. Quando a gente olha para essa figura, né, a gente vê ariranhas, vê um pouco de vegetação ali atrás, né, e vê aqui que elas estão possivelmente num banco de areia aqui, né. Se considerarmos a figura como um todo, observando, por exemplo, ariranhas e plantas, vemos uma representação clara de um sistema, né. Na verdade, não, né. O que seria o sistema? Sistemas são aqueles que são formados lá após os tecidos, né. Então, você tem lá os tecidos, você tem lá após os tecidos, você tem ali os órgãos, e após os órgãos você tem ali o sistema, né? Então, o sistema não representa esse conjunto de ariranhas aí, muito menos o conjunto de ariranha com as plantas, tá? Então, a resposta, então, nesse caso, né, a letra A está incorreta. Letra B, a figura representa uma comunidade de ariranha. Não, já está errado, né? Porque se só tem ariranha, não seria uma comunidade. Seria sim uma população, tá certo? Então a letra B está errada. C, a figura representa uma população de ariranhas. Opa, até aí tudo bem, tá? Uma vez que observamos vários indivíduos, né? Várias ariranhas de uma mesma espécie, ótimo, vivendo em uma determinada região. Perfeito. Então, a alternativa correta aqui, letra C, por enquanto. Tá? Letra D. Se observarmos a figura e considerarmos a interação dos seres vivos nela presentes e os fatores abióticos, temos uma foto que representa uma biosfera. Então, não seria uma biosfera, né? Seria aqui um ecossistema, né? Então, se viesse aqui ecossistema no lugar de biosfera, estaria correto, tá? Então, dessa forma, a letra D está errada. Sendo assim, pessoal, a gente fica com a resposta correta, sendo a letra C de casa, tá? Para quem acertou aí, parabéns. Questão 3. Em relação aos níveis de organização dos seres vivos, os nomes dados aos componentes da sequência, né, faltou um espaço aqui, ordenados do nível mais simples para o nível mais complexo, respectivamente são. Beleza. O que a gente pode colocar aqui, né? A gente pode pensar primeiramente no esquema que foi retratado aí nas páginas anteriores, né? Então, quando a gente olha, pessoal,
a gente percebe, por exemplo, que a biosfera ela está lá no último nível, né? Então esse aqui já está praticamente errado, né? A comunidade também ela não ocupa lá o primeiro nível, né? E também depois de comunidade vai vir ecossistema, vai vir biosfera, então é uma sequência que até, vamos dizer assim, até tem um pouco de lógica, porém o organismo e a população estão aqui no lugar errado, tá? Analisando aqui o item C, né, a letra C, a gente tem organismo, até aí tudo bem, né? Que seria lá uma capivara. População, né? Já seria ali várias capivaras. Comunidade seria ali capivara com outro organismo, igual a gente citou lá com o jacaré, por exemplo. Formando aí a biosfera, tá errado, né? Seria primeiramente aqui ecossistema. Então esse item aqui também está errado. Sendo assim, sobrou somente a letra E, que por sinal é a alternativa correta. Tá? Então a sequência correta aqui seria organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, que se você olhar aqui no diagrama anterior, ela segue né, exatamente essa sequência. Beleza? Essa foi a aula de hoje de biologia, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um pouco rápida, né? Muito conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Forte abraço e até mais.